Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 14, de 1 a 14, e corresponde à semana 29 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus, o único caminho. Vamos à leitura do texto bíblico. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Então como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Os discípulos haviam acabado de receber a perturbadora notícia de que Jesus estava prestes a deixá-los. Por isso, ele passou a consolá-los e a orientar a maneira pela qual poderiam enfrentar as adversidades que surgiriam em sua ausência. Eles tinham aprendido a confiar em Jesus, o Deus Filho, mas com sua partida iminente precisariam exercitar a fé em Deus Pai. Somente assim seus corações poderiam ficar livres de perturbações. Jesus seria morto, mas ressuscitaria e voltaria para Deus Pai para preparar aposentos em que poderiam habitar todos os que nele crescem. Esta comparação deriva dos vastíssimos palácios orientais, nos quais havia aposentos não somente para o soberano e o herdeiro ao trono, mas igualmente para todos os filhos do monarca, sem importar quão numerosos fossem. Tudo isso seria cabalmente concretizado quando Jesus retornasse à terra para buscar seus seguidores. Isso é particularmente importante na medida em que o evangelista João escreve sua narrativa no momento histórico em que Jerusalém jazia em ruínas, assolada pelo exército romano. Assim, João convida seus leitores a concentrarem-se na perspectiva eterna e indestrutível do reino prometido por Jesus, o qual ele assegurou que prepararia após sua morte e ressurreição, consumando em seu retorno à terra. A isto, Tomé pediu a Jesus que concedesse explicações mais detalhadas acerca do lugar para onde ele iria, a fim de que dessa forma os discípulos soubessem o caminho pelo qual deveriam segui-lo. É possível que Tomé ainda não houvesse absorvido claramente a concepção de que Jesus estava prestes a morrer, crendo talvez que ele estivesse se preparando para uma viagem a uma terra distante. Também é possível que Tomé já tivesse entendido que Jesus morreria, mas quisesse saber o lugar exato para onde ele iria depois que ressuscitasse. Seja como for, a resposta de Jesus não é exata, embora emblemática. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Enquanto Tomé pensava em termos práticos, tensionando saber a localização geográfica de onde Cristo se encontraria, a resposta de Jesus o direciona para o âmbito espiritual. Por ser fonte de verdade e vida, Jesus era o único caminho a Deus Pai. Visto que o evangelista João escreve tanto a gregos quanto a judeus, o cerne desta declaração repousa sobre o conceito de verdade. Para os gregos, verdade, aletheia, é todo fato que pode ser depreendido pelos sentidos e, dessa forma, precisa ser necessariamente confirmada pelo ser humano. Para os judeus, verdade, emuná, é a esperança daquilo que irá ser manifesto mediante intervenção divina. Sendo a revelação de Deus na terra, Jesus era a verdade dos judeus. Ao mesmo tempo,
Jesus está afirmando que, como defendem os gregos, é preciso provar dele para descobrir a verdade que nele reside e, assim, obter vida. Não há substitutos para esta empreitada, nem caminhos alternativos, pois o Filho é o único expositor do Pai aos homens. Não existe real consciência da verdade à parte de sua pessoa. Em outras palavras, conhecer a Jesus através de um relacionamento pessoal com Ele equivale a conhecer a Deus, porque Pai e Filho são indissociáveis. É por isso que Jesus responde à dúvida de Filipe, que pediu a ele que lhes mostrasse o Pai, com as seguintes palavras: quem me vê, vê o Pai. Por causa do caráter inseparável entre Deus Pai e Deus Filho, Jesus não apresentou aos homens uma mensagem independente, mas falou o que o Pai designou. De modo semelhante, realizou as obras que Deus Pai determinou que executasse, e elas comprovam a veracidade de suas reivindicações. Por fim, incumbiu-nos de continuar estas obras, prometendo-nos que atenderia a todos os pedidos que fossem condizentes com o que ele viveu e pregou. Aplicação prática. Crer em Jesus como o único caminho até Deus Pai envolve não somente uma anuência às ideias pregadas por ele, mas experimentar dele e ser por ele transformado. Francis Schaeffer, em seu livro Morte na Cidade, assim expressa este respeito. O cristianismo não é apenas um consentimento mental de que certas doutrinas são verdadeiras, nem mesmo que as doutrinas corretas são verdadeiras. Isso é só o começo. Isso seria como um homem faminto sentando em frente a grandes montões de comida e dizendo: eu acredito que a comida existe, eu acredito que é real e que, contudo, nunca come. Não basta dizer apenas eu sou um cristão e então na prática viver como se o contato presente com o sobrenatural fosse algo remoto e estranho. Nosso modo de vida é determinado pelas características de nossa fé na verdade que reside em Jesus. Esta fé depende da revelação graciosa de Deus por meio de Cristo, tal qual a emuná dos judeus, mas também consiste em experimentar dele por meio de um relacionamento diário, como a aletheia dos gregos. Dessa forma, a fé do cristão deve repousar em alguns alicerces que refletem o quanto conhecemos de Deus e de que modo este relacionamento com ele ocorre. Nesse sentido, a Bíblia nos diz que, pela fé, cremos que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam, graciosamente nos oferece a possibilidade de salvação através de Jesus Cristo e unicamente através dele, age como Pai trabalhando para nossa maturidade e exterminará o mal, ressuscitará nossos corpos e recriará o universo na segunda vinda de Cristo. Se estes alicerces estiverem firmes em nós, entenderemos que a entrega a Jesus é apenas o começo de uma jornada a seu lado. Essa caminhada envolverá bons e maus momentos que nos permitirão combater o pecado em nossas vidas, praticar as boas obras que Deus coloca diante de nós e desenvolver contentamento. Tudo isso visa gerar em nós um caráter mais e mais semelhante a Jesus. É nesse sentido que, crendo em Jesus, poderemos fazer obras semelhantes às que ele fez. Pedir algo em nome de Jesus dessa forma não é apenas um endosso mecânico e quase místico que colocamos ao final de nossas orações para validá-las. É pedir algo que Jesus pediria, a fim de fazer algo que Jesus faria. Jesus está nos ensinando que oração e ação devem caminhar juntas e que nossas orações refletem nossas atitudes e vice-versa. Se vivo de forma egoísta, invariavelmente minhas orações serão repletas de pedidos para meu usufruto. Se, por outro lado, entendo que viver para Cristo é render-me à grandeza de Deus e doar-me em serviço amoroso a meu semelhante, automaticamente, minhas orações estarão cheias de adoração a Deus e de clamores por meu próximo. Trazendo da mente para o coração. Quão pequeno e miserável era aquele grupo e quão forte parecia o poder do inimigo. O Senhor estava prestes a sair. O traidor estava pronto para agir. A noite era escura e o futuro era incerto. Medo, medo e mais medo. Onde estava a proteção sobrenatural que outrora emanava do Mestre? Onde foi parar a sensação de segurança inabalável de que a seu lado tudo era possível? Subitamente, Jesus parecia mais homem do que Deus.
pela primeira vez, era possível perceber vulnerabilidade nele. Até então, nem as inquirições dos religiosos, a exposição pública, o desafio das doenças e dos exorcismos haviam-no abalado. Mas agora ele diz que se vai, que irá para onde não podemos ir, que nos preparará lugar para que futuramente possamos ir com ele. Tomé pronuncia em voz alta as dúvidas de todos nós. Como, Senhor, podemos saber o caminho para encontrá-lo, se não sabemos para onde vai? Acaso o Senhor esquece que somos meros mortais? Que não dispomos da mesma comunhão com Deus Pai, nem da mesma profundidade da revelação de seus desígnios de que o Senhor dispõe? Mestre, o Senhor nos fala por simbologias de assuntos elevados demais para nós. Temos visto quem o Senhor é, mas precisamos de mais informações para resistirmos a este sombrio prognóstico que se nos desenha. Mostra-nos, portanto, quem exatamente é Deus Pai, e acredito que isso será suficiente para termos forças a fim de enfrentarmos o mundo sem sua presença. Com essas palavras, Filipe torna nossos anseios audíveis. Creiam, ouçam as palavras e vejam as obras de uma pessoa para saber de onde ela provém. Apliquem isso a mim e perceberão inevitavelmente que provenho de Deus Pai. O que lhes tenho mostrado com meu corpo, com minhas palavras e com minhas ações é o que de Deus vocês precisam conhecer. Se constatarem que estou no Pai e o Pai está em mim, automaticamente perceberão que vocês são os filhinhos dele, assim como eu sou. Um pai nunca abandona seus filhos. O Pai dará a vocês o poder e o consolo do Espírito Santo para que vocês façam coisas semelhantes às que faço, e assim vocês terão subsídios para resistirem às dificuldades e perseguições pelas quais passarão. Não se perturbe o coração de vocês. Há um aposento para cada um de vocês na casa de meu Pai. O mundo pode afirmar o oposto, dizendo que Deus não existe ou então que ele não se importa. Mas vendo a mim testemunhando a morte que em breve suportarei por cada um de vocês e constatando o triunfo de minha ressurreição, vocês terão a prova cabal de meu amor por vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Voltarei para levar vocês até onde estarei. Somos família agora. Sou como o filho mais velho de um pai que tem amor de sobra para todos. Prova disso é que viveremos eternamente no universo restaurado e livre do sofrimento e da dor. Prepararei este lugar perfeito e depois vocês desfrutarão dele a meu lado. Fortaleçam suas mentes nesta bendita esperança quando as circunstâncias da vida opuserem-se. Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não se esqueçam nunca disso. Não se perturbe o coração de vocês. O mundo é mau, a vida é injusta e o sofrimento sem causa impera, mas eu venci tudo isso. Minha ressurreição é o aperitivo de uma grande e interminável refeição, chamada eternidade. Estou indo. Preciso ir. Caso contrário, nada do que descrevi acontecerá. O mundo continuará caótico e o universo não poderá ser restaurado. Eu detenho a prerrogativa dessa restauração. Deus Pai quis que ela se cumprisse mediante meu sofrimento e a sensação de abandono que vocês estão sentindo. Mas tenho minhas palavras gravadas no coração de vocês, para que estejam convictos de que tudo isso é provisório. Contemplem, pela fé, as benesses da eternidade. Enxerguem, mesmo em meio ao furacão das adversidades, a harmonia que lhes prometo. Senhor, como os discípulos diante da perspectiva da partida do Mestre, sinto-me abandonado e desolado. Muitas vezes, circunstâncias contrárias afastam-me de sua presença. Há questões que põem minha fé em xeque. Que nesses momentos, suas palavras ecoem em minha mente. Não se perturbe o coração de vocês. Ah, que grande desafio agir assim. Que difícil empreitada é encontrar a paz quando tudo permanece incerto. Conceda-me fé para alcançar este objetivo. Que eu saiba enxergar os panos de fundo da história. Que as promessas inauguradas por sua ressurreição sejam a âncora imutável do barco de minha vida, fazendo-me crer com base em suas palavras e não em meus sentimentos. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 14, de 1 a 14, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, qual o contraste gerado entre os aposentos que Cristo promete preparar a todos os que creem nele,
com o contexto histórico que os leitores judeus da narrativa do Evangelho de João estavam vivenciando? Terça-feira. Como Jesus redefiniu o conceito de verdade para gregos e para judeus? Quarta-feira. Quais são os alicerces que devem caracterizar a fé cristã? Para responder a esta pergunta, leia também Efésios 2, de 8 a 10, Colossenses 1, 28 e 29, Hebreus 11, 1 e 6 e Apocalipse 21, de 1 a 4. Quinta-feira. Quais são os 3 pilares da maturidade cristã? Para responder a esta pergunta, leia também Efésios 2, 10, 1 Timóteo 6, de 6 a 8 e Hebreus 12, de 1 a 8. Sexta-feira. Seu modo de agir e suas orações refletem a maturidade que Deus deseja suscitar em seus filhos? Sábado. Quais as implicações práticas do texto de João 14, de 1 a 14 para a sua vida?